Que eu já perdi. Jesus amigo Santana. Tem que editar o final daquele filme da Claire Denis pra essa versão. Como é que é o nome do Botar ator? vai. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais rodado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Sacanagem, hein? O André Marcelos. Oi. E o Luciano Chassar. Oi. Hoje nós vamos falar sobre o filme Roda Gigante, do Woody Allen. Filme do ano passado. Vou fazer aqui uma breve sinopse. Só vale lembrar que é um filme que entrou em cartaz no começo do ano, a gente não fez. E agora que teve um vácuo, a gente tá encaixando ele. Não tem nada de muito interessante passando perto da gente ou num lugar que a gente tá a fim de ir. A gente resolveu fazer sobre esse filme. A gente acaba fazendo quase todo ano sobre o filme do ano do Woody Allen. Então, vamos marcar o ponto lá. O filme começa com esse personagem do Mickey, que é interpretado pelo Justin Timberlake, falando que ele é um escritor, que ele gosta de histórias, não sei o quê. E ele é um guarda-vidas também, sim. Em Coney Island. Meio que só dá o tom e apresenta esse personagem da Caroline, que é uma jovem que está em busca do pai dela, que mora no parque de diversões, trabalha no parque de diversões. Ela acaba encontrando a atual esposa do pai dela, a Ginny. E aí elas vão pra casa e esperam o Humpty, que é o pai dela, chegar. E eles tinham brigado muito tempo atrás e estão há 5 anos sem se falar, porque a mãe dela morreu e ela se casou com um mafioso. E agora ela tá fugida desse mafioso porque ela falou que o FBI se separou dele e ela tá marcada pra morrer. Fica morando com o pai dela, agora eles meio que se reconciliam. Depois disso, você acompanha um pouco mais o personagem da Ginny, que é a esposa do Humpty, que ela tá tendo um caso com esse Mickey, o guarda-vidas, que é muito mais jovem do que ela, tem aspirações de ser escritor. É o Justin Timberlake. E vai aos poucos. Os dois vão se apaixonando cada vez mais, mas sem querer, ou um pouco sem querer, ela também acaba apresentando a própria Caroline para ele e acaba rolando uma atração ali entre eles, que acaba sendo o pivô do filme, porque aí o Mickey acaba ficando mais interessado pela garota mais jovem do que pela Ginny, e aí tem todo um rolo e tal. No meio disso, só para introduzir antes, que a gente não introduza depois, tem o filho do casamento anterior da Ginny, que é um menino que mora com eles, que ele é piromaníaco, ele gosta de pôr fogo nas coisas. Uma hora do filme ele começa a ir num psiquiatra, enfim. O negócio do triângulo amoroso do Mickey, Ginny e Caroline acaba dando num ponto em que o Mickey decide terminar com a Ginny e tem encontro com a Caroline. A Caroline não sabe que a Ginny tá tendo esse caso com o Mickey, e aí fala tudo e diz que vai se encontrar com eles. E a Ginny acaba esbarrando com os mafiosos que estão atrás dela, atrás da Caroline. Logo em seguida do Mickey contar pra ela que ele tem um caso com a Ginny. Sim. E que foi dada a pista pra eles pra onde ela ia estar em seguir, que era no restaurante onde ela ia ter esse encontro com o Mickey. Ela corre até o orelhão pra tentar avisar ela, e no meio da ligação desiste, meio que assumindo que vou deixar eles se livrarem dessa garota que tá sendo um problema pro meu caso amoroso atual. Ela lava as mãos, na verdade. Basicamente. Ela não... O Mickey e a Caroline têm um encontro e eles vão embora e a gente nunca mais vê a Caroline. O Humpty acaba desesperado atrás da filha, o Mickey também, e a Caroline acaba meio... A Ginny acaba bebendo um monte, ficando um pouco louca.
E aí o Mickey aparece na casa dela pra confrontar ela, porque ele foi investigar e descobriu que ela tentou fazer ligação pra avisar a Caroline, mas desligou no meio e acusa ela de corroborar com o assassinato dela e ele vai embora. O Humpty chega, ela fica vestindo as roupas do teatro dela e um pouco desesperada / conformada de que ainda tá casada com Humpty e o filme acaba. E aí, mais um filme do Woody Allen. Mais um filme do Woody Allen. O último filme que a gente fez dele foi o Homem Irracional, não. Foi Café o Society. Café Society. A gente tinha saído desses 3 filmes bastante decepcionados com o que ele estava fazendo com a carreira dele. Eu fiquei bastante surpreso quando vi esse filme mais no começo do ano e ele me pareceu com um ar mais aberto, menos desinteressante, menos... sabe? Tu achou ele mais interessante? Mais interessante, com algo acontecendo, com personagens fazendo algo, com uma construção cinematográfica mais concisa, menos... Assim, a gente pode até falar partir agora para falar das partes mais técnicas do filme, que ele é bastante artificial. Assim, ele é um filme de época, se passa na década de 50. Grande parte dele se passa nessa casa deles, que fica em cima de um stand de tiro e de frente para a roda gigante do parque, onde é barulhento e tal, mas é claramente um estúdio, é bastante falso e com uma iluminação bastante marcada, mas parece casar assim com essa história bastante dramática e até um pouco histérica em alguns momentos, as coisas. Não sei como vocês pensam sobre isso. Acho que rima com a coisa do cenário, rima com o enredo do filme, porque bom, o que o Vitor já tinha comentado, não aqui, mas antes da gente começar a conversa, o filme começa se revelando como a ficção de uma das personagens, assim, né? É o Mickey que está contando a história e isso está posto desde o início. Bom. Sim. E ele deixa claro que o desejo dele é de dramaturgo, como ele gosta de... Resvala pro melodrama. Tenta ser... Leva as coisas para esse tipo de coisa, assim, né? Exagera esse lado dramático da história e tal. O lado cênico. E é um filme em que o que está em jogo para as personagens, principalmente para a personagem do Mickey e da Ginny, é o fato de que eles são aspirantes a artistas, assim, também, né? Então a coisa da realidade deles se confunde com essa aspiração, assim, com essa imaginação que eles têm da vida. O Mickey é um aspirante escritor que qualquer pessoa que ele conhece parece que ele fica fascinado pelas experiências de vida que elas têm. E a Ginny é uma ex-atriz que acabou, por escolhas da vida dela, casando com esse cara mais velho e trabalha como garçonete. E que infeliz. Fantasia fugir dali, né? Sim, e que diz ensinar o papel da própria vida, assim, que essa não é ela, que o que ela vive o dia inteiro é um papel para ela. E a fantasia de até a relação entre eles, a relação amorosa entre eles virar uma relação de parceria artística também, né? Ela diz pra ele que espera que ele escreva uma peça onde ela possa interpretar um papel. Bom. Vocês gostaram do filme, então? Eu não gostei, cara. Não? Eu acho mais interessante quando começa a perceber depois do filme certas relações assim entre as personagens. Dá pra perceber que tem uma construção de enredo entre o que é o presente das personagens, o que é o passado delas e tem... Não, sim, é elaborado, né? Sem dúvida, mas... Esse exagero todo, assim, não me desce, assim, não sei como é que vocês lidam com essas cores, com esse artificialismo. Os filmes do Woody Allen é sempre com esse jeito do Woody Allen falar, todo mundo fala que nem o Woody Allen, assim, é meio isso cansativo, eu acho que incomoda assim. Mais, assim, né? Apesar de que talvez nesse filme, eu acho que justamente em alguns momentos, como ele tem essa aspiração meio teatral às vezes, em alguns momentos eu acho que os atores conseguem brilhar além desse texto. Sim, tem um monólogo muito final. Muito Woody Allen, muito neurose, muito
fala rápida e tal. Isso tem no filme, eu acho que são as piores coisas. Mas eu acho que tem o monólogo do final, como tu falou, tem o personagem do Jim Belushi que foge um pouco disso, por ser já uma coisa forte, violenta. o pai mais durão, violento, que é tipo bem diferente do Woody Allen, que seria o intelectual, sei lá. Mas eu acho que isso tá ainda, só que uma coisa que eu acho que eu gostei do filme, principalmente quando eu vi ele a primeira vez no cinema. Revendo, algumas coisas foram ficando mais fracas, assim. Não, eu gosto de muitas coisas no filme, principalmente em relação à trama. Eu acho que é bem construído e é uma história que me deixa instigado. Eu fico ansioso pelas relações que eles estão construindo, que eles estão tentando fazer. Acho o personagem da Ginny extremamente irritante, mas extremamente bom, assim. O que te irrita nela, assim? Ela é insegura e... Ali pro final ela berra sem parar, é foda, assim. Ela não vê o que tem por trás das coisas tão óbvias, assim, mas... Parte do artificialismo eu fico entre isso é ruim mesmo ou isso tá muito bem pensado. Eu gosto das cores. Eu gosto O que me incomoda mais às vezes é um campo contra campo de diálogo que dos muitos que tem, um ou outro assim que parece estar muito engessado, que tá muito falso, que você vê que o ator não tá muito trabalhando com o outro ali. Não tem um dinamismo na cena. Isso acho que foi uma das coisas que apareceu mais pra mim na segunda visualização. Justamente, na primeira não notei, mas e daí sim, pesou um pouco mais isso. Mas isso eu peso com outras coisas técnicas que são artificiais e bonitas e que eu gosto muito, sabe? A casa deles é muito massa, assim. A praia, ele filma muito bem, muito legal, mas... O que eu acho que fica capengando ali em toda a história do filme é o filho, o Jimmy. Né? Que parece estar ali só pra ter uma questão a mais pra causar uns desesperos. Ele é o sintoma mais evidente, assim, né? Da falência ali da família, da talvez. tentativa de organizar uma realidade que, enfim, que as pessoas não estão satisfeitas, né? Talvez o Humpty seja o mais cego à insatisfação, assim, né? Mas... pra mim ele é o Jimmy... Jimmy não, é Rich. Eu falei Rich. Jimmy e depois o André falou que era Rich, né? Acho que era o Rich. menino. O menino. O guri. Sei lá, o André falou um pouco, né? Tipo, o sintoma. Eu pensei como a figura mais evidente desse desejo meio destrutivo que todos os outros personagens principais têm, assim, né? E ele como sendo a forma de manifestação mais primitiva disso, né? Ele tem certos problemas de não ter conhecido o pai, de ter uma dificuldade ali de não gostar do padrasto e tal, sei lá, até a relação com a mãe ser meio difícil e ele reage de certa forma, sei lá se é por isso exatamente, né? É uma relação que não é tão evidente, mas sei lá, ele taca fogo em várias coisas, assim. Ele tem esse desejo de ver as coisas pegando fogo. Isso eu acabo notando nos outros 3 personagens. 3, 4? 4. Sei lá, na Ginny, quando ela resolve não proteger a Caroline. Na Caroline, por ela, sei lá, ter desejado casar com um bandido, assim, saber do problema, assim, disso, sei lá, no pai com o álcool. São todos personagens coisas instáveis, assim, né? Sim. E acho que o drama principal, a tragédia em si, acaba rolando mesmo com a Ginny, assim, ela que causa a própria desgraça, assim, em vários níveis, tanto no passado dela, ela diz
várias vezes que ela nunca quer repetir o erro que ela cometeu, em que ela perdeu o primeiro marido dela, baterista, pai do filho dela, porque ela traiu ele. E aí ela vai lá e faz a mesma coisa e de uma maneira um pouquinho nova e diferente causa a própria desgraça mais uma vez, assim. Essa a rima do desejo de autodestruição tá no filho e na mãe. Tem outro traço comum, mas que segue por aí também, que é o fato de todas as personagens virem de separações ou de perdas, né? Bom, o garotinho é abandonado pelo pai, a Jeannie passou por um divórcio, o Humpty perdeu a esposa para a morte, a Caroline terminou a relação que ela tinha com o gangster, né? Todos são personagens que... O Mickey parou de estudar porque ele teve que servir a marinha durante a guerra. São todos personagens que estão vindo de uma situação em que a realidade deles se desestruturou e eles estão tentando reordenar, e essa reordenação não se dá de um modo tão fácil, né? E a ilha ali também passa por... A situação econômica deles também passa por um momento de crise, assim, então... Sim, e daí eu acho que isso acaba articulado com essa aspiração artística de alguns personagens, mas que não são artistas exatamente, né? São mais uns sonhadores, assim, não tem uma... O Mickey, ele é um artista mais pra pegar umas mulheres, assim. Tipo, é uma coisa mais que não tem... Tu não vê eles não são artistas... Não é um filme que tu vê o trabalho do artista, assim, sim, mas são sim. pessoas que sonham com uma outra vida que não é aquela que elas vivem, assim. Sim. Eu queria, Luciano, talvez tu puder falar mais, assim, as coisas que tu não gostou do filme, que a gente começou antes e tu não... Não sei. Eu tenho dificuldade de lidar com filmes que são muito artificiais, assim. Ainda mais de um diretor que não faz exatamente esse tipo de filme, né? Pois é. A coisa do Vittorio Storaro de novo, como teve no Café Society, assim, de a fotografia ir para primeiro plano de um jeito pouco sutil. E eu não gosto da situação em si, não porque ela seja mal construída, mas me agonia de um jeito ruim como as coisas vão dando errado e as pessoas vão agindo de... Como se estivesse tudo bem. Não, vão agindo de jeito cada vez pior, a coisa vai piorando, assim, de um jeito sem volta, assim, que... É ao mesmo tempo um elogio e um desgosto que eu tenho com relação ao filme, eu acho. Assim. Então, isso de como as coisas vão... Como é agoniante e ruim a situação, assim. Sim. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa trágica que vai rolar depois, né? Tem um pouco... Sim. E como eu falei que não achei o filme talvez muito sutil por causa da fotografia e tal, porém... A cena mais importante da história é bem sutil, assim, o que me deixou surpreso, que é um desligar de telefone, assim, né? Sim. É um gesto bem... É um não gesto quase, assim, e que reverbera de um jeito enorme, assim. Eu gostei muito dessa cena, assim, principalmente quando eu vi ela a primeira vez. E é legal como primeiro ela aparece numa urgência dela de tentar avisar a situação, e ela morre ali no meio da situação, né? Pois é, o negócio que tu falou da fotografia, do Storaro e tal, em relação ao Café Society, a questão que daí me faz gostar mais desse filme do que o outro... É porque eu acho que nesse filme a fotografia, por mais que ela seja mais artificial, acho até do que no Café Society, ela tá mais integrada tanto ao universo do filme, que eu acho que esse universo do parque de diversão, que já é uma coisa meio fantástica ali,
sei lá, tem esse imaginário meio da década de 50 em Coney Island e tal. E como, sei lá, esse próprio ambiente vai dar deixas diegéticas para ter uma luz falsa, do tipo a luz dos letreiros e tal. Claro que é exagerado, assim, mas eu gosto como esse exagero também parte de um universo, assim. Sim. E eu acho que a coisa do universo meio cênico que o filme constrói, como ele consegue colocar essas luzes falsas ali, sei lá, eu acho que acaba sendo bonito, assim, porque é mais afirmativo também. No Café Society é meio artificial, é uma fotografia meio que se auto-evidencia, mas o filme não explora isso de fato, né? Não Parece. está conectado com aquilo. E nesse eu acho que tá, assim. E aí eu acho que isso me faz gostar mais desse uso da fotografia. É uma fotografia evidente, assim, mas que tu consegue relacionar com coisas das cenas e tal, sei lá. Sim. Parece que o filme inteiro acontece no pôr do sol, né? Tem, por exemplo, a cena em que a Caroline vai contar pra Ginny sobre que ela teve uma conversa com o Mickey no carro e tal, que ele meio que flertou com ela. Que a luz fica variando entre vermelho e azul por causa do letreiro que tem fora da janela delas. Né? E ao mesmo tempo eu sinto uma relação com o sentimento da cena, sei lá, uma coisa bem vaga, mas que pra mim funcionou bem, principalmente da primeira vez quando eu vi, né? Porque eu acho que essa é uma das cenas em que o que tu falou dos planos contra planos ali estarem meio disjuntados, né? Ali não me incomoda tanto. Mas eu também penso assim, que é um pouco interessante que o Woody Allen, ele não é também tão naturalista na maior parte dos filmes dele, né? Ele tem os dramas deles realistas, tem as comédias deles que não são tão maluquinhas, mas ele tem uns filmes ali no meio que apelam um pouco mais para o artificialismo. Eu lembro muito do Era do Rádio, que é basicamente esse filme, só que comédia. Sabe? Que é um pouco mais sobre a infância dele em Coney Island, a ideia de que ele morava embaixo da montanha-russa também, só que é mentira, é uma coisa maluca e falsa. Esse filme, apesar de você olhar o Woody Allen e sempre achar que é uma comédia, é uma tragédia, e aí chama um pouco a atenção por isso, pela carga que você poderia associar com melodrama e coisas do melodrama clássico que a gente pode ver por aí, que a gente estuda e fala, de Douglas Sirk, de Fassbinder, de umas coisas assim, que são muito mais pesadas do que esse filme. Esse filme, apesar dele se aspirar a uma tragédia... mas não é exatamente porque as personagens, acho que o modo como elas são filmadas, o modo como o Woody Allen filma e construiu elas, são tanto quanto ridículas, assim, né? Então não tem uma seriedade no tom do filme, assim, né? Tipo, o desastre acontece, talvez a parte mais o tom mais sério, mais grave seja o telefonema que não acontece e depois a histeria da Jean ali, né? No momento do monólogo dela contando mentira e ao mesmo tempo se revelando como assassino, cúmplice. ao mesmo tempo cúmplice do assassinato. Bom, o filme é eu acho ele meio ácido com os personagens, assim, tem uma coisa de ser ao mesmo tempo cômico, tu vê que a coisa tá andando mal, vai andar mal, mas ele não trata ele não faz não trata a coisa com um tom sério, assim, né, sempre tem... eu não diria que o filme chega a mostrar os personagens como ridículos, como tu falou, mas... Não é ridículo, assim, não é de um desprezo do filme pelos personagens. Não, mas, né? Acho que tem um equilíbrio até do modo como ele trata os personagens, assim, né? Ele não tem empatia mais por um ou por outro, todos.
são meio falhos. Os personagens são simplesmente falhos, assim. Mas eu sinto que uma coisa que eu não gosto, assim, do filme é uma certa... que daí também distanciaria, sei lá, de um melodrama. É uma leveza que ele tem com algumas coisas, assim. O filme é meio leviano às vezes. Tem essa musiquinha da Coney Island que fica tocando desde o começo do filme, que é uma musiquinha bem alegre, assim, sei lá. Tem esse tipo de coisa. Tem o distanciamento da própria voice-off ali do Mickey e tal, né? Que eu acho que ele alivia um pouco o drama do filme, assim, né? E acho que isso me incomoda um pouco, às vezes. Se você pode apontar um personagem extremamente ridículo no filme, pra mim é o Mickey, assim. E ele é ingênuo e idiota mesmo, e as atitudes dele são bastante questionáveis. Ele não é muito uma boa pessoa, ele só tá tentando ser um artista. É ridículo quando eu falo, nem era um tom pejorativo. Mas... Sim. Mas ele... Assim, o personagem que eu realmente não gosto desse filme é ele, sabe? Por atuação até, e por construção dele, ele é um pouco detestável. Mas... eu acho que ele, pra mim, mais do que ser exatamente uma pessoa ruim, ele é meio deslumbrado, assim, né? Ele conhece... Ele tem esse olhar meio... do escritor ali, que ele tipo, conhece a pessoa, ele fica, caramba, que história fascinante. E aí ele, sei lá, se deixa um pouco levar por aquilo e acaba criando os grandes problemas do filme, assim, por causa disso, assim, de achar que ele pode se deixar levar por esse desejo de escrita dele, sem levar em consideração assim, o peso do que essas atitudes têm na vida dos outros, né? Sei lá. Talvez o que me incomode no filme seja essa coisa de ele ser sempre distanciado ou meio metalinguístico, assim. Não me faz entrar muito na história ou achar que as coisas estão acontecendo mesmo, assim. É um pouco o que é o personagem do Mickey, que é o Woody Allen, que é cheio de referências, que daí quer carregar nas tintas, não sei. Eu consigo ver que não é... Tem certa unidade, assim, mas parece que o Woody Allen já fez várias vezes esse filme e aí ele, sei lá, faz de um jeito que já tá muito... cheio de cacuetes, assim, cheio de... tua relação com o filme daí parte de uma anterioridade muito diferente da minha, assim. Eu não vi o filme, sei lá, pensando... É uma coisa que tem acontecido bastante, né? De se falar, assim, Woody Allen de novo e tal. Não vi o filme com esse... sim, mas o Woody Allen de novo, mas... Ele faz um filme ainda mais diferente toda vez do que o Felipe Garrel faz. Sim. Mas é que daí não querendo equivalar qualidades, né? Mas... Não, porque daí... não sei nem se dá pra chamar de projeto artístico. Não sei se tem a ver com isso, mas de método, assim, O Garrel... Mesmo que tu fale que é sempre o mesmo filme, sempre vai ser diferente, porque é outra coisa que tá em jogo, assim, né? Não é o enredo, não é o artificialismo da fotografia, é outra coisa. Sim, e o Garrel sempre me parece mais autêntico e mais forte, porque me parece que aquilo realmente precisa ser dito quando ele faz um filme. O Woody Allen, assim, acho que essa coisa da leveza que eu falei tem um pouco a ver com, no fim, tu vê que é um cara que quer escrever uma peça, mas ele já é um cineasta famoso, e aí ele, tipo... Mas tem toda essa relação meio dele, de recentemente estar querendo cada vez mais se aproximar do texto dramatúrgico e tal. E aí dá essa sensação de que o filme, às vezes, não fica meio... no automático, dá esse espaço pro fotógrafo e tal, e fica menos autêntico, assim, sei lá, a autenticidade é uma coisa meio
complicada de se dizer, né? Mas é indefinível, né? Não tem. Mas no fim tem essa, vai ser para mim essa comparação faz sentido, assim, para mim foi bem colocada, mas sei lá, o Garrel vai sempre ser mais autêntico, Não, pelo menos no que eu tenho visto. Assim. Isso eu não nego. E partindo para falar se é morde, como eu enxergo o que é o Woody Allen como artista, assim, boa parte da carreira, uma época eu olhei para ele, ele é um escritor tentando fazer filmes, assim, e tipo, a cada passo tentando fazer algo novo e mais cinematográfico, partindo das inspirações dele e fazer um filme bom, interessante, legal, a partir do que ele faz bem, que era escrever. E aí parece que chegou num patamar em que ele... não, eu já consigo fazer tudo bem as coisas, eu tenho minhas pequenas ilhas de interesse, e aí eu só fico todo ano fazendo um pouquinho, mexendo aqui, ali, e ganhando incentivo fiscal para gravar num país da Europa ou outro. Ou em Nova York. Eu valorizo um pouco... Não é assim que eu acho que vai ser... Sei lá, eu vi o filme hoje e precisava de espaço no meu HD e deletei o filme. Quero dizer que não é um filme que eu vou rever, né? Não sei nem se é a longo prazo, mas pelo menos não a curto prazo, assim. Mas eu valorizo o filme, eu acho que duas coisas foram faladas aqui. O que tu falou no início de ser um filme mais conciso em relação aos anteriores e aos anteriores recentes. E isso que o Vitor comentou de essa artificialidade da cor, da luz, da fotografia se integrar num universo que parece dizer respeito à interioridade das personagens, assim, né? É uma coisa que a interioridade se externaliza na fotografia, parece. Mas ao mesmo tempo, talvez tu fosse daqui a um tempo pensar sobre sei lá, filmes do Woody Allen, sei lá, se tivesse falado do Woody Allen e tu fosse lembrar de filmes, será que daí esse filme não ia voltar também? Acho que como sim. Um dos interessantes? Acho que sim. Pra mim, eu acho que sim também. Acho que é um dos... Ele tem uns filmes que às vezes eu me pego lembrando assim com gosto que eu na época não gostei, tipo, Dirigindo no Escuro, assim, eu lembro que eu vi um horror. E eu tipo, nossa, mas até que era engraçadinho, interessante e tal, umas coisas assim. É um dos filmes que eu lembro. Ou o Scoop, que era tipo muito brega, mas sei lá. Ao mesmo tempo pensando no, sei lá, nesse filme como um filme que propõe uma coisa trágica, eu prefiro muito mais O Sonho de Cassandra, ou sei lá, Match Point, eu acho que também tem. Sim, com certeza. Porque justamente eles são mais, sei lá, mais sérios, mais bem fechados, assim, mais focados no drama, não sei. Pra mim esses filmes estão no ápice que eu pensei, eles... A partir dali ele só tá tentando fazer um filme todo ano mesmo. Não tentando fazer um bom filme. Né? Mas... É difícil dizer o que ele... A gente comentou, lembra um pouco sobre o Café Society, de como talvez o interesse dele também fosse lidar com atores novos e tal, e porque no Café Society isso era uma das coisas que a gente levantou um pouco como virtude, né, dele trabalhar com a Kristen Stewart, valorizar ela, assim, sei lá. Nesse filme, não sei se exatamente os atores novos que brilham, assim. Eu acho que muito mais a Kate Winslet e o Jim Belushi, mas talvez sejam atores que ele não trabalhou e que acho que fazem, sei lá, são fortes, assim. Ele não repete o elenco nos últimos 20 anos também. Parece que ele tá sempre querendo trabalhar com novos atores, né? Nunca... Ele não tem mais queridinhos. Mas eu acho que eram as engraçado esposas que os atores têm que entrar meio que no jeito dele, né? E aí o jeito dele é meio caricato, assim, e
são uns puta atores que poderiam fazer várias coisas, mas que fazem... É um pouco como o Wes Anderson também. Tem um puta ator fazendo os filmes que é ficar no plano fixo fazendo... Exercícios. Mas isso não me chamou tanto atenção nesse filme. Pra mim passou, por mais que o filme seja artificial, um pouco mais naturalista a interpretação em relação ao que é a interpretação em filme de Woody Allen, assim. Acho que nos outros filmes tem personagens muito mais caricatos de Woody Allen. Por exemplo, se tu pegar no Café Society o Jesse Eisenberg, né? Ele é muito mais próximo do que o Woody Allen do que o Justin Timberlake, que já foi um galã, que sei lá... Ele é muito mais o cara, tipo, desajeitado, sei lá. E para mim parece que, sei lá, o lugar e a época servem de base para eles serem, assim, falarem rapidinho e terem essas coisinhas e nervosidade. Mas não me soa tão Mas ao mesmo ruim. tempo eu entendo o que o Luciano tá falando. Isso ficou mais claro para mim também revendo o filme. Para mim, o vício, o estilo ator Woody Allen tá aí, assim, né? E é engraçado porque amanhã vai passar Manhattan aqui em Florianópolis, né? E a gente chegou a comentar se a gente gravava ou não. Eu peguei um pedaço do Manhattan na TV esses dias e eu achei muito mais incômodo a atuação do que nesse filme, assim, né? Claro, tem o próprio Woody Allen atuando, assim, acho que isso pesa, mas acho que... Sei lá, cara, não sei. Acho que a Kate Winslet ainda tem uma coisa forte ali que se afasta disso. Acho que o fato da Kate Winslet ser o personagem principal também não tem o alter ego do Woody Allen tanto no filme, sabe? Não. Apesar dela estar sempre sofrendo de dores de cabeça e coisas meio... Mas ela é bem menos judia, digamos assim. Mas seria o Justin Timberlake, o Woody Allen, né? Mas não é, né? Ele é muito diferente. Mas porque é ele tentando ser, cara. Você acha? Só que ele é isso, ele é mais galã, ele é mais seguro. Você tá né? obcecado, Luciano. Não, Eu não sei, eu acho que eu já vi pior. E talvez não... Tipo, eu lembro ele tenta imitar o jeito que o Woody Allen fala, pô. É igual, assim, não sei. É que ele pega o lado da intelectualidade ali, mas ele traz essa coisa também mais segura, sei lá. Sim. Ele não está exatamente preocupado se as mulheres estão sofrendo ali na relação que ele que cria no fim, né? O Woody Allen, quando ele faz esse personagem que ele já fez em outros filmes, ele ia estar muito mais... mas eu tô aqui criando problemas, ela tá sofrendo porque eu tenho esse outro relacionamento. E ele não tá exatamente, ele tá achando tudo aquilo muito dramático e bonito, assim, ele meio que deixou só o lado do intelectual e menos o lado do cara neurótico, assim, não sei. Enfim, no geral eu acho que tem pontos interessantes no filme, mas ele não me bate muito bem, assim. Eu tenho dificuldade com estourar, eu acho. Essa coisa de querer pintar o cinema, pra mim, não funciona, assim. Eu prefiro uma coisa mais discreta que faça tu entrar um pouco no universo, em vez de ver cores só, assim. Vocês O lembram... Vittorio Storaro, né? Que é o fotógrafo desse filme, dos últimos... Vocês lembram de... Só do anterior filme, né? Vocês lembram de outros Café filmes Society. dele, assim? Não conheço. Apocalipse Sinal. Essa luz exterior que bate nos personagens do interior lembra também o Vértigo, né? Da cena do beijo, aquela luz verde. Luz de letreiro, sim. E aquela câmera rodando neles. Bom, mas é outra coisa, claro. É outra coisa, até porque no Vértigo é bem uma cena, né? Sei lá. É bem mais... É um momento muito mais... Tipo, o momento que vai ter luz assim vai ser aqui, né? Não é tipo... Sim. É o artificial tentando deslizar pro naturalismo, ou é o artificial, que é Hitchcock? Me parece que esse filme é um artificial que não
é bastante a cor, a luz, mas ainda tem uma câmera que acompanha os personagens de um modo, isso que tu diz de alívio, assim, Mas tu sente não é isso tão pela duro, câmera? assim. Eu acho que é mais pela não câmera, o sei modo como a câmera... Eu não sinto tanto isso relaciona com pela os atores. câmera, cara. Eu sinto mais isso pela música e um pouco pelo texto, assim, quando tem esses momentos de narração e tal. Tem uma coisa que acontece bastante com a câmera nesse filme, que é o zoom, né? Então quebra muito a cena, assim, no meio da cena tu tem um zoom pra acompanhar a personagem que foi lá atrás e depois volta, assim. E daí tu quebra a interação entre as personagens e tu presta mais atenção no aspecto técnico, assim. Mas isso eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa... Eu vejo isso bastante nas cenas dentro da casa, assim, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com uma coisa cênica também, e esse aspecto eu acho que vem para ressaltar isso, assim, um pouco de tipo a cena tá acontecendo, então em vez de tu cortar, vou dar um zoom, por exemplo. Vou mexer a câmera, vou acompanhar o personagem, eu acho que tem a ver um pouco com isso, de esse espaço da casa, principalmente, como o Thiago falou, de ser estúdio. Tu vê que às vezes a câmera se move facilmente, como se não tivessem paredes ou coisas assim. Acho que tem a ver com isso, de ali ter um momento de palco onde a família se coloca em conflito, onde... Pra mim é uma coisa bem de teatro mesmo, essa casa, assim. Sim, a casa é muito teatro. E daí tu valoriza um pouco a continuidade da atuação, assim, né? Tu não, ao invés de fazer 2 planos pra mostrar a mesma personagem, tu faz em um e ela pode... Sim. O Jalen fez recentemente, além de filme, uma série, né? Se chama... Tô vendo aqui. Crises em 6 cenas. Sim. E eu acho que ela tem um pouco essa estética teatral, assim, se passa num ambiente um pouco parecido como a série do Louis, assim. O Horace and Pete. Sim, o Horace and Pete é um ambiente bem parecido com esse dessa casa, né? Só que é no bar. Mas o tipo de movimentação de câmera e tal é bem parecido, né? Sim. E tem... Só que o Horace and Pete acho que é mais bem escrito, assim, né? Sei lá. É mais... Acho que tem mais tempo pra desenvolver, mas é bem... Os episódios podem ser mais focados nele mesmo, menos numa... Não é uma tragédia, né? Tipo... Enfim, Na diferente. real, não sei se chegou até o final. Não cheguei, não. É bem pesado, mas eu não cheguei até o final. Mas... Acho que vai ser a primeira série que eu vou ver, então. Vale a pena, Eu gosto desse cara. e se é que se pode dizer isso ainda. É melhor não gostar dele e gostar mais dos trabalhos dele. É complicado. Assim, Bom, mas se a gente vai levantar esse assunto num podcast sobre um filme do Woody Allen, né? Sim. Quer dizer, caralho. Sim. É o podcast mais rodado mesmo. Assim, mas... Sim. Acho melhor a gente desviar elegantemente desse assunto. Sim. É sempre complicado esses Justin Timberlake que tocam as mulheres mais velhas pelas mais novas. Mas o negócio do teatro é tipo forte demais nesse filme e explicitamente, sabe? Eles ficam falando de Tennessee Williams, tem um livro que o Mickey joga na cabeça. O Gene O'Neill. Na real, falam do Gene O'Neill e das críticas que eu vi, muita gente faz referência ao Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, que tem a Blanche Dubois, sim. que é uma personagem super exagerada, assim, que contracena com o Marlon Brando e que a Kate Winslet é um pouco como se fosse esse personagem. Sim. Tem o negócio do Hamlet e Édipo, que elas ficam falando e tal. Mas isso é que me incomoda, é tudo muito autoconsciente, ao mesmo tempo é uma tragédia. Sei lá, não casa direito pra mim, assim, sabe? Sim.
Não, isso é verdade. Tem a cena em que o Justin Timberlake vai conversar com um amigo dele, que é tipo O filósofo. o gordo nerd, assim, gordo- eles vão jogar xadrez. E aí tu pensa, por que esse cara tá, tipo, dando dicas amorosas pro Uhum. Justin Timberlake? Cara, então, mas é isso que eu digo dos personagens serem ridículos. Ai, cara. É o amigo do Justin Timberlake. E aí eles vão lá falar, e é um papo bem, tipo, metalinguístico, sei lá. Sim. Não bem metalinguístico exatamente, metadramático, sei lá, meta-histórico ali, assim. Uhum. Metanarrativo, Metadramático é um bom termo. sei lá. Considerações finais. Eu não Te tenho, considero pra caralho. eu não tenho. Eu não Qual sei o filme favorito do Woody Allen de vocês? Ah, de novo? Do- Essa? Não. Ah, cara. de todos ou De dos todos os últimos tempos. 20 anos. De todos os tempos. Gritos e sussurros. Eu tô brincando. Soderbergh, né? Eu sei. Não. Mas tem, como é que é? Crimes e Pecados. Crimes e Pecados. Esse é um ótimo filme. É um por ótimo sinal. filme. Match Point, provavelmente. eu Sério? acho. Eu acho ele nos anos 70 e no final dos anos 80 muito melhor do que esse último respiro dele nos anos 2000, assim. Não sei, é que me marcou muito Match Point. Foi muito, muito bom, assim, pra mim na época. Faz tempo que eu não revejo. E aí os filmes um pouco mais antigos não ficam tanto. Qual que é o teu, então? Fala aí. Não sei, eu gosto muito de Crimes e Pecados e de Sim. Manhattan. Crimes e Pecados é foda. Hannah e suas irmãs também. Sim. Eu acho que o meu também é perto do Match Point, mas eu acho que pra mim ainda é o Sonho de Cassandra, porque é bem Hitchcockiano. Talvez por isso. André. Eu não. Assim. Tô esse tempo todo falando aqui do filme, mas eu não me interesso muito por Woody Allen, Aham. assim. E. Acho que acho que eu tenho uma tendência. Não sei se pelos mesmos motivos do Luciano, assim, mas acho que. Não sei, não me interesso muito, não tenho um filme favorito do Woody Allen e tal. Nunca liguei muito. Mas já viu- Não cheguei a acompanhar assim, muita coisa. Já Não, eu viu vi o Sonho de os Cassandra, clássicos, vi assim? Match Point, vi Dirigindo no Escuro, vi Manhattan, A Cor Púrpura, Rosa Púrpura. A Rosa Cor Púrpura Púrpura do do Cairo. Cairo. Rosa Púrpura do Cairo. Vi Scoop, Homem Racional, Café Society. Vicky Cristina Barcelona. Vicky Cristina Barcelona. Eu- Mas, filme, cara, né? então, mas é um cinema que não me interessa, assim. É. Então não consigo definir um filme melhor dele. O- Acho que o Sonho de Cassandra eu gosto, assim. O Sonho de Cassandra eu gosto bastante. É muito bom. Eu tenho muita raiva do Vicky Cristina Barcelona, assim. A primeira vez eu gostei muito e a segunda vez eu achei uma grande farsa, assim. É um filme ruim disfarçado de filme bom pra mim. Não consigo lidar. E esse é outro filme assim também que, não sei, eu vejo qualidades, algumas coisas me interessam. O que não interessa o Lucia, por exemplo, a coisa da cor marcada, assim, super colorido, esse tipo de artificialismo me interessa, assim. Mas é mais pela coisa em si do que... E eu acho o filme bem construído, acho que tem unidade, tem concisão. Talvez a última grande época dele foi os 4 filmes que ele tava tentando imitar o Bergman mesmo. Por isso que eu o falei Crimes Gritos e Pecados eu Sussurros. vi também, mas faz muito tempo, não posso... Tem esse, mas... Interiores, a Hannah e suas outra... irmãs, a outra. Relações Humanas... Mas então tá, vamos ver se ano que vem a gente ainda faz o próximo filme do Woody Allen. Vamos ver se Que a gente ainda tem próximo podcast. Todo ano tem rumores de que vai ser no Rio. Todo ano O que é tem. saco é que vira um produto midiático também, né? É o filme do Woody Allen do ano. Sim. E aí as pessoas, será que é bom? Será que não é? Mas as E aí pessoas todo mundo estão cada fala vez... que é bom porque, sei lá, Mas que as é um pessoas auê estão do cada vez caralho. mais desiludidas. Você vai ver Rotten Tomatoes, esse filme é tipo 26%. Mas é porque ele comeu a filha dele. Sim, também tem isso. Mas... É o nosso jeito elegante de não tocar nesse assunto. Mas esse foi mais uma tentativa nossa de encarar
um filme de um tido monstro. Mas tem provas ou é só convicção? Eu acho melhor a gente encerrar. O próximo filme a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Passou um filme interessante. Dois Acho filmes. que a gente nem podia estar rindo sobre esse assunto aqui. Não podia. Não. Dois filmes a gente cogitou fazer, mas não estava numa situação boa para ser visto, que é o da Claire Denis. O Da Claire Denis estava numa situação boa mais ou menos. pra ser visto, mas o Acho filme que é um não filme convenceu potencial, a gente. Eu não vi ainda. E o da Lucrécia Martel, Zama. o Zama. Esse convenceu, mas não estava numa situação. Vamos tentar decidir e avisar para vocês quando a gente fizer o próximo programa. Obrigado por nos ouvirem, obrigado pela presença dos senhores nessa mesa, e esse foi mais um episódio do A Conversação. Seria muito bom se esse lugar silencioso tivesse uma feijoada, assim, Então, mas eu realmente... Isso devia estar na trama do filme, assim, Seria um filme do o Gucci. mote do filme, assim. Eu não vejo mais, mas eu acredito que tem um sketch muito legal do Saturday Night Live sobre esse filme, só de situações barulhentas ridículas, assim. Sim, eu realmente vi uma crítica que falava das falhas, que dizia, tipo, pô, não é possível que eles não soltem um peidinho durante mais de um ano, assim, né? Tipo, porra...